Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer enorme iniciar o Clube do Livro do ano 2024. A gente vai estudar o Guia Clínico da Terapia do Esquema, que é um tratamento integrado da terapia do esquema para grupo e para indivíduos. É, Antes de começar, prazer. O meu nome é Carolina Cota, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e terapeuta do esquema também. Sempre estudando aí também terapias de terceira onda, como a ACT, DBT, mas o nosso foco aqui é o Clube do Livro em terapia do esquema. A gente está indo para o terceiro ano consecutivo e sem mais delongas, vamos começar. Este livro foi escolhido em votação por vocês. Então, se você ainda não faz parte, vamos entrar no canal no Telegram, que é onde eu compartilho o material complementar das aulas, e é o que eu vou compartilhar aqui com vocês também. E lá é que é feita a votação do livro que a gente escolhe para o ano seguinte, tá? E também é um grupo que você pode ficar à vontade para fazer perguntas, trazer sugestões do que vocês querem ver aqui, o que vocês gostaram, críticas. Fiquem super à vontade para poder participar no grupo, no canal no Telegram ou aqui mesmo nos comentários, tá bom? Então vamos dar início aí ao Guia do Clínico. Vou compartilhar com vocês a imagem desse livro, que é um livro em inglês que ainda não foi traduzido para o Brasil. Quem sabe a gente não tem uma tradução aí em breve, não sei de nada, mas a gente, enquanto fica na expectativa, né, por ter mais livros em terapia do esquema em português, a gente vai estudando os que a gente tem em inglês que a gente consegue acesso, né? Então, vamos lá. Então, é este livro aqui, essa é a capinha do livro aí, o Guia do Clínico. É um recurso completo para a construção e o desenvolvimento, né, de um programa de tratamento que integra, então, a terapia do esquema para grupo e para terapia do esquema individual, né? Eu também quero aproveitar para te convidar para se inscrever aqui no canal, se você ainda não está inscrito, e também me acompanhar lá no Instagram, o Carol Cota Psi. Vai ser um prazer ter você aí comigo, aprendendo mais aí sobre a terapia do esquema e outros assuntos que eu também acabo falando lá no Instagram, tá? Então, o primeiro capítulo ele é bem breve, ele é uma introdução que vai explicar um pouquinho do que a gente vai trabalhar neste livro ao longo aí do ano, tá? Então, é um manual, né? Um manual ou um guia que apresenta esse programa integrado de terapia do esquema individual e em grupo, e é um tratamento proposto aqui pela terapia do esquema transdiagnóstico, tá? É projetado, então, para ser implementado em uma variedade de configurações de tratamento e em programas de duração variada. Ele é escrito para psicoterapeutas de maneira prática, com foco clínico. Então, ao longo do livro vão ser fornecidos exemplos de scripts terapêuticos, instruções detalhadas da sessão e folhetos para cada sessão individual e em grupo. O programa do manual é teoricamente consistente com a terapia do esquema individual e a terapia do esquema para grupo, como a maioria das abordagens psicoterapêuticas que vão além do treinamento de habilidades, a terapia do esquema também requer treinamento especializado para atender aos padrões de aderência e competência. Este manual foi projetado para tornar a terapia individual, a terapia do esquema em grupo e sua combinação integrada acessíveis a uma ampla gama de psicoterapeutas de múltiplas orientações teóricas, incluindo aqueles que trabalham em ambientes intensivos, como programas de hospitalização e terapia diurna. O manual fornece, então, aí um guia detalhado, é um passo a passo para um programa fundamental da terapia do esquema, que integra sessões de terapia do esquema individual e em grupo. O programa vai incluir, então, uma educação sobre o modelo da terapia do esquema, a conscientização dos modos, o gerenciamento dos modos e o trabalho de mudança cognitiva, experiencial e a quebra de padrões comportamentais. Pode ser utilizado em diferentes grupos diagnósticos, então, não tem um transtorno específico, não é para um foco específico. Consiste em 12 sessões individuais, 40 sessões em grupo.
Cada sessão é detalhada em termos de objetivos, intervenções terapêuticas, dicas de gerenciamento, scripts da sessão para os terapeutas adaptarem, além de materiais como exercícios da terapia do esquema e tarefas terapêuticas. As sessões individuais são projetadas para complementar o trabalho em grupo, focando nos modos de esquema específicos, mas ainda atendendo às necessidades individuais. O programa oferece uma estrutura que é flexível, permitindo aos terapeutas coordenarem efetivamente o trabalho em grupo com o trabalho individual e adaptarem as sessões conforme necessário. Então, aqui é a divisão dos capítulos, ele está dividido em 6 capítulos, e quando a gente olha assim, a gente pensa que vai ser rapidinho, né? Mas os capítulos são grandes. O capítulo 2, ele traz, então, os conceitos básicos do modelo da terapia do esquema, que foi desenvolvido originalmente por Young, para indivíduos, e foi adaptado para grupos pelas autoras Farrell e Shaw. São as duas principais autoras deste livro, mas elas têm uma contribuição de uma terceira autora, a Neely Rice. Esse é o capítulo 2. O capítulo 3 vai descrever os aspectos essenciais do programa de tratamento, vai trazer os critérios de inclusão e exclusão para os participantes, né, que são os pacientes, características dos terapeutas, o ambiente físico e equipe multidisciplinar de tratamento, duração das sessões e do tratamento e o formato de entrega do programa em diferentes configurações. Aí no capítulo 4 e o capítulo 5 é que ele traz as sessões mais detalhadas. No capítulo 4, então, vão ser as sessões em grupo, por componentes, com exemplos também de scripts terapêuticos e materiais para os pacientes. E o capítulo 5 com detalhamento das 12 sessões individuais, incluindo um conteúdo mais específico, com scripts também de amostra, né, de vinhetas terapêuticas e materiais também para os pacientes. O capítulo 6 descreve o treinamento, a parte de treinamento, supervisão e pesquisas em terapia do esquema recomendados para os terapeutas. E resume também a pesquisa que foi conduzida até o momento da redação do livro, né, com uma breve descrição das investigações que estão em andamento. Este foi o capítulo 1, rapidinho, uma breve introdução. Deixa eu só parar de compartilhar aqui. Que é o que a gente vai ver em cada capítulo, então, é para vocês terem um panorama geral do livro. Como vocês viram, ele tenta detalhar ao máximo, é um programa assim que, como o nome já diz, eu acredito que é isso que tem atraído as pessoas, é um guia clínico, é um manual que realmente ele traz um passo a passo. Mas talvez a gente não consiga ver tudo detalhado, porque apesar de ser um clube que eu tenho esse objetivo de compartilhar o que está nos livros, né, eu não consigo trazer na íntegra, porque senão fica muito extenso. Mas eu vou fazer o possível para traduzir e compartilhar com vocês. Eu acredito que a maior parte dos materiais eles vão ficar disponibilizados no canal no Telegram, tá? Então, esse foi o capítulo 1 e daqui a pouco eu volto com o capítulo 2. Olá, pessoal! Então, vamos dar continuidade ao capítulo 2, que seria lançado apenas em abril. Resolvi antecipar para a gente ter um conteúdo mais rico logo no início, porque o capítulo 1, vocês viram, ele é bem rapidinho, bem curtinho, é só uma introdução mesmo dos capítulos que a gente vai ter ao longo do livro, tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês para a gente poder começar o capítulo 2. O capítulo 2 vai trazer, ele é dividido então em 3 grandes tópicos, que é como surgiu a terapia do esquema, os objetivos da terapia do esquema e a reparação parental. Se você já conhece a terapia do esquema, se você já participou dos clubes do livro anteriores, vocês já devem estar craques, né? Já sabem como que surgiu a terapia do esquema e quais são os objetivos, mas a gente vai passar por isso para vocês verem como que as autoras trazem esses temas. A maior novidade vai ser reparação parental, porque tem uma diferença que ela chama atenção para alguns pontos quando a terapia ela é feita em grupo, tá? Bom, como surgiu a terapia do esquema? Ela surgiu, então, a partir dos esforços de Young para tratar pacientes com transtornos de personalidade de forma mais eficaz, bem como aqueles que não responderam à terapia cognitiva tradicional ou que tiveram recaídas. A terapia do esquema é baseada em uma teoria unificadora e em uma abordagem estruturada e sistemática.
Uma grande novidade, assim, uma coisa legal que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês aqui, é que elas trazem um diagrama e que provavelmente, não sei, pode ser que vocês já tenham visto em algum livro ou não, e eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Que é este daqui. Então, se vocês virem algum dia esse desenho, saibam qual que é a referência. A referência é este livro daqui que a gente está estudando, que ele explica, então, a etiologia, como que surgem as psicopatologias pela visão da terapia do esquema. Então, a gente tem aí as necessidades emocionais básicas, que não foram atendidas somadas ao temperamento, vão dar origem aos esquemas. Quando os esquemas são ativados, né, múltiplos esquemas são ativados, a gente tem os modos, que são estados atuais, e que são divididos em modos parentais disfuncionais, modos criança inata e modos de enfrentamento desadaptativo. E a expressão dos modos, a gente entende na terapia do esquema, que são os sintomas dos transtornos que a gente vai tratar. E aí ele, inclusive, dá um exemplo aqui. Não, vou seguir a ordem do livro aqui, e eu trago um exemplo que ele traz do transtorno de personalidade borderline, como que isso se apresenta no transtorno de personalidade borderline. Não, vamos aproveitar essa figura aqui e já vou aqui, olha. Os sintomas do transtorno de personalidade, eles podem ser descritos e entendidos em termos do funcionamento dos modos. Então, um exemplo que a gente tem é a conceituação da terapia do esquema do transtorno de personalidade borderline. Então, os medos de abandono, eles descrevem, então, os medos de abandono têm a ver com a necessidade emocional que não foi atendida aqui, né, de segurança, de estabilidade. Descreve, então, um estado emocional de um modo criança vulnerável. A raiva intensa, às vezes acompanhada de expressões de raiva incontroláveis, ocorre nos modos também criança, que é o modo criança zangada e impulsiva. Então, quando a gente vê a raiva intensa, o modo criança impulsiva também aparece aqui com ações potencialmente prejudiciais, pode ser também uma fonte aí do comportamento autolesivo. Os modos parentais disfuncionais também são uma outra fonte de comportamento autolesivo para cumprir a ditadura, né? Eles colocam aqui como ditadura, mas a regra de que a criança merece uma punição ou de que ela é um fracasso. Eles também podem ser uma fonte aí, os modos parentais de tentativas de suicídio, pois removem toda a esperança e os seus julgamentos condenam o paciente, né, a sentimentos aí de falta de valor. O modo de enfrentamento desadaptativo do border, encontrado, então, pela terapia do esquema, é o protetor desligado, que também pode ser uma causa de comportamento autolesivo, especialmente cortar a pele, né? Cortar, se arranhar. Então, percebam que o mesmo comportamento, ele pode entrar em classes aqui de modos diferentes, né? A função a gente vai verificar com o paciente, tá? E então aqui é só para vocês verem como que a sintomatologia e o comportamento vai entrar em diferentes classes aqui de modos, mas que vão representar os sintomas que a gente vê nos transtornos, tá bom? Outros transtornos de personalidade e problemas psicológicos podem ser igualmente descritos em termos de modos, fornecendo uma linguagem compreensível e amigável para os pacientes e os focos para intervenção psicoterapêutica para os terapeutas. A linguagem de modos se concentra mais no papel da aprendizagem e menos na psicopatologia, dando aos pacientes esperança em relação à mudança. Então, aqui, quando a gente vai explicar para o paciente, é mais para ele entender como que eu aprendi, como que eu desenvolvi isso, não focar tanto nos sintomas, no transtorno especificamente, né? É um ponto interessante que as autoras trazem aqui, tá? E aí, vamos voltar, então. O modelo, então, do desenvolvimento de esquemas, que eu acabei de mostrar para vocês. Algumas características importantes aqui que eu sempre gosto de reforçar.
é que esquemas são construtos psicológicos que incluem crenças que temos sobre nós mesmos, o mundo e outras pessoas. É resultado, então, das interações das necessidades centrais não atendidas na infância, do temperamento inato e do ambiente precoce. Os esquemas são compostos por memórias, sensações corporais, emoções e cognições que se originam na infância e são elaborados ao longo da vida de uma pessoa. Quando os esquemas desadaptativos são ativados, ocorrem estados intensos, que na terapia do esquema são os chamados modos esquemáticos. Um modo esquemático ele é definido como um estado emocional, cognitivo e comportamental atual de uma pessoa. Os modos disfuncionais ocorrem com mais frequência quando múltiplos esquemas desadaptativos são ativados. E aqui a gente vai passar pelas 4 categorias de modos: os modos criança, vulnerável, zangada e impulsiva. Então, os modos crianças, eles se desenvolvem, então, quando as necessidades emocionais básicas, como segurança, cuidado, autonomia, não são adequadamente atendidas e são definidos aí por sentimentos intensos, como medo, impotência ou raiva, e envolvem as reações inatas de uma criança. No modo criança vulnerável, ela vai experimentar intensos sentimentos de tristeza, de solidão e de ansiedade. A dor emocional e o medo podem se tornar avassaladores e pode levar a mudanças no modo de enfrentamento desadaptativo. Aqui, para cada classe de modo, as autoras trazem, então, qual que foi a necessidade emocional não atendida e qual que é a intervenção do terapeuta. Então, eu acho bacana a gente passar por cada um deles, tá? Bom, a necessidade emocional não atendida da criança vulnerável foi o apego seguro. Então, a segurança, a previsibilidade, a base estável, o amor, a nutrição, a atenção, a aceitação, elogios, empatia, orientação, proteção e validação. Tudo isso está dentro do modo criança vulnerável. E aí a intervenção do terapeuta vai se atender a essas necessidades aqui, confortar, acalmar, tranquilizar, envolver a criança vulnerável de maneira concreta para combinar com o nível de desenvolvimento. Ouvir, tranquilizar os medos e utilizar tons suaves de voz ao se dirigir a este modo quando ele estiver ativado na sessão. O modo criança zangada, ele expressa a raiva diretamente em resposta a necessidades básicas percebidas que não foram atendidas ou diante de um tratamento injusto e pode assumir a forma de um acesso de raiva de uma criança pequena. É como se a gente estivesse enxergando mesmo uma criança pequena na nossa frente. Então, a necessidade emocional que não foi atendida, de orientação, de validação de sentimentos e necessidades, de limites realistas e autocontrole. E a liberdade também para expressar, validar as necessidades e as emoções. O terapeuta vai intervir de que maneira? Ouvindo, favorecendo a expressão emocional, apoio ao desabafo dessa raiva, vai guiar essa expressão de maneira mais segura da raiva, por exemplo, utilizar um cabo de guerra, quebrar lápis-cor, né, se você tiver condições de comprar. A gente já viu alguns recursos, né, de expressão de uma maneira mais segura da raiva, se eu não me engano, no Clube do Livro anterior, de modos, tá? Mas aqui é outra sugestão. A gente vai estabelecer limites, então, para a segurança, para evitar as consequências negativas da expressão dessa raiva, né? Aqui, ó, ajude-os também a identificar a necessidade não atendida a qual estão respondendo. Entenda que podem ter dificuldade em pensar também quando estão muito zangados. A criança impulsiva e indisciplinada, ela age impulsivamente com base em desejos imediatos de prazer, sem considerar limites ou necessidades dos outros. Não está aqui tão relacionado, a necessidade dos outros não está relacionada à necessidade básica, né? O que não foi atendido aqui, a necessidade emocional não atendida, foram os limites realistas e autocontrole, a validação de sentimentos e necessidades e a orientação. A gente vai precisar, então, que o terapeuta ele estabeleça limites gentis, mas que seja firme, e ensine exercícios de liberação saudáveis também desses impulsos, né? E ajude-os a identificar a necessidade presente.
O modo criança feliz, normalmente, ele está subdesenvolvido e ele está ativado quando a criança ou quando, né, a pessoa, ela se sente amada, se sente conectada, contente e satisfeita. A necessidade emocional que não foi atendida foi de espontaneidade e brincadeira, nutrição, atenção, validação, aceitação, o encorajamento para explorar e brincar. A intervenção do terapeuta vai ser, então, fazer com que o paciente sinta prazer na ativação dessa criança espontânea, que ela demonstre isso visualmente, que ela sorri, que ela dê risadas, né, convidando-os para brincar, para fazer alguma coisa divertida. Você pode inovar nesse sentido aí, dependendo do quadro, né, da situação, do contexto do paciente. Você pode explorar bem essa criança feliz. E o outro modo saudável é o adulto saudável, que ele está subdesenvolvido e ele, quando ele está desenvolvido, ele vai atender então as necessidades de uma pessoa de maneira saudável e adulta, cumprindo os requisitos da vida adulta. Então, é capaz de desfrutar dos prazeres da vida e também forma, né, e mantém relacionamentos saudáveis. A necessidade aqui é de reconhecimento e apoio e a autonomia, competência e senso de identidade. A falta das necessidades infantis que não foram atendidas vai levar, então, ao subdesenvolvimento. Eu não vou ter tanto este modo ativo, né? Inclusive, é um dos nossos objetivos e metas de tratamento é desenvolver o modo adulto saudável. A gente vai falar isso daqui a pouquinho, né? O terapeuta, ele traz aqui, ó, incentive o uso da competência em grupo, na terapia do esquema em grupo, crie oportunidades para usar e reconhecer os pontos fortes e destaque-os com feedback positivo mais preciso. Reconheça e permita a autonomia toda vez que o modo adulto saudável aparecer na sessão, tanto individual quanto em grupo. Bom, a gente falou aqui dos modos, a gente já falou de todos os modos. Ah, não, gente, desculpa, falta aqui então os modos parentais disfuncionais. Eu falei do modus criança e o adulto saudável acabou entrando aqui também, mas eu tenho os modos criança. Resumindo aqui para vocês, deixa eu ver se tem como diminuir. A gente tem o modo, então, criança vulnerável, criança zangada, impossível de disciplinar, e o modo criança feliz, tá? O modo criança feliz e o adulto saudável, eles também estão dentro, né, dos modos saudáveis e funcionais, né, que tendem a ser gravemente subdesenvolvidos em pacientes com transtornos de personalidade ou com características de transtornos de personalidade, né? Então, o modo adulto saudável inclui pensamentos e comportamentos funcionais e habilidades necessárias para funcionar na vida adulta, né? Aqui, o modo criança feliz, a gente vai encorajar, né, o paciente a se permitir entrar nesse modo, porque muitos pacientes não foram permitidos ou encorajados a brincar. E aqui, então, a gente estimula este modo, tá? A gente tem também os modos parentais disfuncionais, deixa eu só para conseguir apresentar aqui para vocês. Os modos parentais disfuncionais suprimem e rejeitam as necessidades da criança, e isso pode se aplicar a qualquer necessidade, né? Especialmente amor, nutrição, elogios. Deixa eu tirar aqui para não atrapalhar a gente a visualizar. Ai, gente, foi, né? Então, o modo pai punitivo e o pai exigente. O pai punitivo é aquele que restringe, critica e pune a si mesmo e aos outros, faz julgamentos duros, rejeita, é tudo ou nada. A intervenção do terapeuta vai ser parar com as mensagens do modo pai punitivo, estabelecer limites, e, eventualmente, eliminar este modo. Então, a gente combate, dependendo, de como essas mensagens surgem na terapia. O terapeuta vai apoiar e se conectar com as necessidades da criança vulnerável. Já no pai exigente,
Ele é um modo que estabelece expectativas elevadas e um nível de responsabilidade para si mesmo e, às vezes, para os outros, pressiona-se, né, ou pressiona os outros para alcançá-los. E aí a intervenção do terapeuta vai ser desafiar essas mensagens de exigência, reavaliar quais são os padrões e expectativas razoáveis e também apoiar e se conectar com as necessidades da criança vulnerável. E agora a gente vai para o modo os modos de enfrentamento desadaptativos. A gente tem o protetor evitativo, que afasta os outros, rompe conexões, adota um retraimento emocional, se isola e evita. Qualquer necessidade não atendida na infância pode produzir um desses modos de enfrentamento. Portanto, qualquer necessidade pode estar por trás dele. Eles são versões das respostas de sobrevivência de luta, fuga e congelamento, e são usados em excesso e automaticamente. Então, essa observação aqui, gente, ela diz respeito a todos os modos de enfrentamento desadaptativos, tá? E aqui, o que o terapeuta deve fazer? A intervenção é de conexão, é a gente conectar, é o que ele precisa, o paciente, e um confronto empático. Então, eu preciso também identificar qual que é a necessidade emocional subjacente ali. Normalmente, quando é criança vulnerável, é uma conexão. Então, eu identifico essa necessidade emocional e encorajo o descongelamento emocional. Se assumir a forma de um protetor zangado, eu vou estabelecer limites e vou tentar me conectar através dele. O modo de hipercompensação é o estilo de enfrentamento aí de contra-ataque e de controle, e às vezes ele é semi-adaptativo, né? Porque às vezes enfrentar pode ser mais saudável, né? A necessidade a longo prazo é aprender a lidar de forma saudável, né? Que se ajuste melhor aí à vida adulta. E esse é o objetivo da terapia que requer o desenvolvimento do modo adulto saudável. Então, o terapeuta vai ajudar o paciente a identificar também qual que é a necessidade emocional subjacente, vai avaliar se o estilo hipercompensador está atendendo a essa necessidade, tá? Aqui também vai se conectar com o modo criança vulnerável e limitar, desculpa, o dano ao grupo. Porque se a gente estiver em grupo, a gente vai ter uma observação dessa mais abaixo. Esse modo, ele pode ser um modo mais agressivo, que pode impactar ali o grupo. O terapeuta, o segundo terapeuta vai ter que ficar atento a isso. Vamos aqui para o capitulador complacente, que é a resignação, né? Se rende ao esquema, age como se fosse verdadeiro. Por exemplo, é autossacrificante, renuncia às próprias necessidades pelos outros. Se for vergonha de defectividade, do esquema de defectividade, ele vai se aceitar como fracassado e não vai tentar. Então, os modos de enfrentamento precisam ser reservados para emergências extremas, e normalmente eles foram desenvolvidos para isso, né? Para emergências, por uma questão de sobrevivência mesmo. Mas o terapeuta, ele deve fazer o quê, então? Identificar a necessidade não atendida, avaliar se o modo de enfrentamento atende essa necessidade e ajudar o paciente a atender a necessidade. De novo, aqui também conexão com o modo criança vulnerável. Então, uma característica geral aqui dos modos de enfrentamento desadaptativos, como eu expliquei lá acima, eu falei logo aqui, né? Estou repetindo aqui, são definidos pelo uso excessivo dos estilos de enfrentamento que não são saudáveis de luta, hipercompensação, fuga, evitação ou congelamento, que é a resignação. Todos têm o objetivo de proteger a pessoa, de experimentar dor, ansiedade ou medo. Esses modos operam fora da consciência e um objetivo da terapia do esquema é que os pacientes se tornem conscientes dos seus estilos de enfrentamento e aprendam respostas de enfrentamento mais saudáveis e adaptativas. Então, aqui a gente entrou na categoria dos modos. Agora a gente vai para
os objetivos da TE, que a gente viu como que surgiu a TE, quais são os esquemas e os modos, resumidamente. Agora a gente vai ver aqui o item dos objetivos da terapia do esquema. Então, os objetivos da terapia do esquema vão além do ensino de habilidades comportamentais e incluem o trabalho fundamental de mudança da personalidade. Essa mudança é conceituada como envolvendo a diminuição da intensidade dos esquemas desadaptativos que desencadeiam estados de emoção e ação submodulados ou supermodulados, referidos como modos. Então, desencadeiam os modos esquemáticos. O desencadeamento desses estados intensos, ele é visto, então, como interferindo no uso de habilidades adaptativas de enfrentamento ou interpessoais pelos pacientes, que lhes permitiriam realizar seu potencial e melhorar sua qualidade de vida. Então, para eu desenvolver o modo adulto saudável, que é a nossa principal meta, as autoras ressaltam isso aqui nesse capítulo, a principal meta da terapia do esquema é desenvolver o modo adulto saudável. A gente vai fazer isso através desses 3 pontos aqui, ó, do vínculo e da regulação emocional, da mudança no modo do esquema e desenvolvendo a autonomia. Primeiro, eu vou desenvolver o modo adulto saudável também, cuidando do modo criança vulnerável, reassegurando e substituindo os modos de enfrentamento desadaptativos, substituindo o comportamento de modo, que foi desadaptativo, substituindo também o modo que é o criança irritada e impulsiva por maneiras mais apropriadas e eficazes de expressar emoções e necessidades, banindo, né, enfrentando o pai punitivo e libertando, incentivando, encorajando o modo criança feliz. Então, eu tenho essas 5 formas aqui de desenvolver o modo adulto saudável e eu faço isso na terapia, através do vínculo e da regulação emocional, que é nesse estágio aqui. Aqui é o estágio. Qual que é o meu objetivo, então, nesse estágio de vínculo e regulação emocional? Meu objetivo vai ser curar o modo criança vulnerável, contornar os modos de enfrentamento desadaptativos e fazer a regulação das emoções, desenvolver habilidades de enfrentamento. Nesse estágio, mudança no modo do esquema, quais vão ser os meus objetivos? Combater os modos de pai punitivo e exigente, redirecionar a criança zangada e impulsiva, estabelecer limites e lidar com crises. E, por último, no meu objetivo aqui de desenvolver autonomia, nesse estágio, eu vou ter estes objetivos, que é a individuação, que é fazer com que o paciente siga as suas inclinações naturais, desenvolva relacionamentos saudáveis e fazendo um término gradual da terapia para alta com essa opção de contato. Então, já passamos aqui pelo surgimento da TE, objetivos da TE, e agora a gente vai para a reparação parental. Bom, a reparação parental é tanto um estilo terapêutico quanto um ingrediente ativo ou componente de trabalho de mudança de modo. Então, a gente frisa muito isso, né? Que a relação terapêutica, a reparação parental, ela tem a ver com esse estilo terapêutico, é o coração da terapia do esquema. Eu vou agir como um bom pai agiria, ao atender às necessidades do modo criança dentro dos limites de um relacionamento terapêutico apropriado. Isso significa o quê? Fornecer proteção, validação e conforto para o modo criança vulnerável, a oportunidade de desabafar e ser ouvido para o modo criança zangada e o confronto empático e estabelecimento de limites para o modo criança impulsivo. A reparação parental também, ela tem o objetivo aí de estabelecer um relacionamento ativo, de apoio e genuíno com o paciente, proporcionando um ambiente seguro para que o paciente seja vulnerável e expresse emoções e necessidades. E aqui a gente vai para as maiores novidades que eu vi aqui de contribuição das autoras, é para as adaptações em grupo, tá? Então,
existe a necessidade de focar e equilibrar as necessidades coletivas do grupo, como um pai faria, então, por um grupo de irmãos. Então, no grupo, as necessidades vão ser atendidas tanto pelo terapeuta quanto pelo grupo também, né? Os próprios participantes vão atender as necessidades uns dos outros. A terapia do esquema em grupo oferece oportunidades adicionais de aprendizado emocional e de socialização a partir dessas interações com membros do grupo, que é, entre aspas, irmãos, e da experiência de pertencer a uma família também, entre aspas, que é o grupo. Então, duas das principais e primeiras tarefas do terapeuta do esquema, seja trabalhando com a terapia do esquema individual ou em grupo, são estabelecer conexão e segurança. Então, a gente vai fazer isso também nos dois formatos de terapia. Em ambas as modalidades, isso vai vir, então, da comunicação do terapeuta, que é de validação, de aceitação, de simpatia, importância, confiabilidade e consistência. É uma tarefa do terapeuta facilitar as conexões entre os próprios participantes e os pacientes do grupo, né, os integrantes do grupo, facilitar o vínculo de uns com os outros e ajudá-los a desenvolver um senso de pertencimento ao grupo. Então, o terapeuta precisa estabelecer regras rígidas sobre como os pacientes tratam uns aos outros, estabelecer aí quais vão ser os limites físicos, o ambiente em que vão se dar os encontros, estabelecer regras de respeito e de compromisso e fazê-las cumprir. Então, mais do que estabelecer essas regras, é fazê-las cumprir. É tarefa também do terapeuta estruturar as sessões. É importante usar os fatores terapêuticos do grupo. Quais são esses fatores aqui? Esses fatores são muito importantes. Eu vou utilizar quando eu estiver trabalhando em grupo a universalidade, o pertencimento, o altruísmo, fatores existenciais, a recapitulação corretiva da família. Então, é isso, os próprios membros do grupo, uns aos outros, vão atender às necessidades emocionais. O aprendizado vicário, que é aquele aprendizado que eu vejo por modelo, eu vejo o outro fazendo um com o outro. O aprendizado ao vivo ali acontecendo na hora e fontes de informações ampliadas a serviço dos objetivos e técnicas da terapia do esquema. E para fechar aqui, deixe-me ver se eu estou fechando isso mesmo. A grande contribuição aqui também vai ser do trabalho com dois terapeutas, que é sugerido para o trabalho em grupo. Então, vai ter o terapeuta 1, que é o terapeuta que lidera o grupo, e o terapeuta 2, vai ser aquele que mantém a conexão com todos os pacientes e monitora as necessidades dos membros do grupo que não estiverem envolvidos imediatamente no trabalho naquele momento específico, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente, nas anotações, no capítulo todo, para ver se faltou mais alguma coisa. Eu vou compartilhar com vocês, então, esse capítulo. Vocês vão receber ele, inclusive, na íntegra. Ah, tá. Tem uma coisa aqui legal. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Que vocês vão receber é que... Deixa eu dar uma olhada aqui nas anotações que eu coloquei isso. Né? É que no modelo da terapia do esquema em grupo, ele é um modelo também integrativo. Então, ele combina aspectos de outras terapias de grupo, tá? Então, eu vou utilizar um modelo de interação ou de processo grupal, o modelo orientado para a pessoa, de psicoeducação para transtornos específicos. Então, tem algumas características nesses modelos de terapia, psicodinâmica, né, a abordagem centrada na pessoa, tem algumas características de quando eles fazem um trabalho em grupo que a gente vai incorporar na terapia do esquema para grupo também, tá? E aí eu vou compartilhar com vocês esse material. A principal diferença, não. A principal contribuição, então, da terapia do esquema vai ser essa integração e utilizar estrategicamente e direcionar o trabalho do terapeuta para ser ali como um bom pai desses irmãos, desses filhos, né? Então, são irmãos ali no grupo.
Então, essa era algo que eu queria trazer aqui. Esse modelo dos dois terapeutas vai ser aprofundado, então, no capítulo 4, quando a gente for ver a terapia do esquema para grupo, as sessões de grupo, né? Deixa eu ver se tem algo mais aqui. Ele traz algumas informações do que é importante fazer o terapeuta 1 e o terapeuta 2, mas eu acredito que essa aula já está um pouco extensa. Eu vou deixar essa leitura, como eu acabei traduzindo na íntegra, vocês vão ter acesso ao capítulo 2 inteirinho, para vocês com as tabelas. Então, fiquem ligados lá no canal do Telegram. Se você ficou até aqui, curte esse vídeo, compartilha com mais pessoas que vão se interessar pela terapia do esquema. Um beijo, pessoal, e até o capítulo 3.